Olá, queridos, tudo bem? Eu estou muito feliz por ter você mais uma vez aqui no nosso consultório de família. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Aqui no nosso canto, toda semana nós trazemos assuntos que passam pela vida de todos nós. E hoje não vai ser diferente. Mas para começar aqui a nossa conversa, eu quero fazer você pensar a respeito da necessidade de termos um coração mais grato. O salmista, no Salmo 50, dá algumas diretrizes a respeito da vontade de Deus para nós. E entre as palavras ali escritas está que o Senhor se agrada de coração grato, de quem tem coração grato. Às vezes nós nos comportamos como crianças birrentas, crianças irritadas porque não tiveram seus sonhos realizados, suas vontades feitas. Às vezes nos comportamos não necessariamente porque somos maus, não. Isso sim é da nossa natureza, mas vamos pensar na nossa imaturidade e que também, por vezes, enfrentamos lutas e provações muito intensas e na hora da dor nós desprezamos o que há de bom e ficamos muito focados, muito até obcecados na dor. Mas se nós nos acostumarmos e nos educarmos a termos coração mais grato pelas coisas boas que nos acontecem, mesmo quando as coisas difíceis nos baterem à porta, nós teremos mais capacidade de vermos a vida mais amplamente do que focada num único ponto, num único aspecto. O salmista vai dizer que um coração grato agrada ao Senhor e que o Senhor livrará, ajudará quando pedirmos a Ele socorro. Olha só. Nem são os sacrifícios que fazemos, guardando os mandamentos, fazendo o trabalho pesado e árduo da pregação do Evangelho e apresentando ao Senhor os nossos feitos, os nossos trabalhos e dizendo a Ele que somos bons e frequentamos igreja, devolvemos dízimos, ofertas, lemos a Bíblia, fazemos o nosso culto, a nossa devoção e dizemos, olha, Senhor, como somos bons. Mas sabe que às vezes nós nos parecemos com aquele filho mais velho, irmão do filho pródigo que foi embora e depois voltou? E quando o pai fez uma festa para receber o filho mais novo, que estava morto e agora vivia, segundo as palavras do seu próprio pai, o filho mais velho ficou ressentido, de coração amargurado e disse, tenho feito tanto e você nunca fez uma festa para mim? Não é bem assim que nós muitas vezes fazemos também? Apresentamos a Deus o que nós temos feito e dizemos, olha só, eu estou aqui, o Senhor nunca fez nada por mim. Faltava àquele moço, o mais velho da história, coração grato, coração agradecido e feliz pelos benefícios que tinha na companhia do seu pai. O pai precisou lembrá-lo, mas filho, você estando comigo, você não sabe que tudo que é meu é seu, tudo que é meu está em suas mãos. Do salmista ao Jesus, o nosso amado Salvador, a palavra é uma só. Um coração grato alcança o coração do Pai. Um coração grato, um coração que reconhece a bondade do Senhor, que aceita a bondade do Senhor, é um coração que consegue ter paz, mesmo em meio às aflições. Jesus experimentou grandes aflições, mas ele foi socorrido pelo Pai, lá no Getsêmani. O Pai enviou um anjo para dar ombro ao seu filho quando ele estava no auge da sua dor. Jesus foi consolado e o seu coração tornou-se mais uma vez cheio da presença do Senhor, o seu Pai, e grato pela mão misericordiosa estendida em sua direção. Essa mão o acompanhou, essa misericórdia esteve com ele, o coração do Senhor esteve o tempo inteiro grato ao Pai pelas misericórdias derramadas, até mesmo quando ele estava na cruz. E ainda estando na cruz, não como um que estava ali forçado, mas como um que aceitou a vontade do Pai, mesmo estando pregado na cruz. Jesus clamou ao Pai, dizendo, Pai, compadece-te dele, tem compaixão deles. Eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazem. Que o nosso coração, até mesmo na hora da cruz, aos seus céus, palavra de gratidão, um pedido de oração, um pedido e um clamor, e que espere em Deus confiadamente, porque ainda que morramos, ressuscitaremos para a glória do Pai. Portanto, temos muitos motivos para agradecer.
Agradeço também a você pela companhia, agradeço por ficar aqui conosco. Hoje, mais uma vez, queremos trazer aqui questões que são pertinentes à sua história e que, inclusive, você trouxe aqui para a nossa conversa. Muitas perguntas que eu recebi, inclusive das minhas viagens por aí afora. Estas que eu trago hoje nem foram perguntas que eu recebi pelo Facebook, muito comum, e, inclusive, é uma ferramenta que está à sua disposição para escrever para nós, para conversar conosco. Mas estas eu recolhi pelo Brasil afora. E são muitas histórias, muitas queixas, muitos pedidos de ajuda. E nós queremos aqui valorizar você que confia no nosso trabalho. Muito obrigada. Mas a você que está com a gente, deixe seu recado na nossa página no Facebook também. Sempre é muito bom ter você na nossa companhia. Você que também pode nos acompanhar no Instagram ou você que pode ser um daqueles que acompanha o nosso trabalho no YouTube. Todos os programas ficam disponíveis no YouTube. Você pode se inscrever e será para nós uma grande alegria quando você compartilhar, inclusive o conteúdo, ajudando outras pessoas a saber melhor a respeito de como viver e ser feliz em família. Minha convidada de hoje já esteve comigo outra vez e volta, porque gosto demais quando um convidado vem e o meu público se identifica e pede que volte. Então ela volta. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Darleide. É um prazer estar aqui com você novamente e com você que está aí em casa. Ótimo! Luciana, que é psicóloga, vai nos ajudar em questões muito pertinentes ao nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira pergunta é de uma moça que em algum lugar me escreveu perguntando a respeito do que é a resiliência. Eu gostaria de entender um pouco melhor a resiliência, o que é, e se ela se aplica no caso de uma pessoa com baixa autoestima. A resiliência, esse termo, Darleide, veio da física e a psicologia há um tempinho pega emprestado. Então, quando a gente pega um elástico, estica, estica, estica e solta, ele volta ao seu tamanho normal. Estica de novo, ele volta ao seu tamanho normal. É claro que se você esticar muito, 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 ele vai acabar ficando deformado. Mas quando você estica num determinado limite, ele volta e se ajusta novamente. Então, a resiliência seria isso. A capacidade, aplicando a psicologia, sim, a capacidade que nós temos, os seres humanos têm, de poder lidar com as dificuldades e com as diversidades que surgem na nossa vida. A gente tem uma flexibilidade, que é esse termo que vem. E como é que a gente tem essa flexibilidade? Dando respostas adequadas para determinada situação. Se a gente sempre dá as mesmas respostas para todas as situações, a gente fica engessado. Então, daí essa palavra, resiliência. São respostas criativas que a gente precisa dar a cada situação para poder se adaptar, se ajustar. Luciana, dá a impressão que há pessoas que têm uma capacidade de resiliência maior. É uma impressão? Se não, por quê? Como se dá? Há pessoas que vão dizer assim, eu não aguento. E não aguentam mesmo. Aparentemente, elas entregam os pontos. Outras não, vão até o fim. Por quê? O que está por trás dessa capacidade ou falta dela? A resiliência todos nós podemos desenvolver. Alguns têm um temperamento mais resiliente, sim, como nós temos um temperamento, né? Nós nascemos com temperamento e esse temperamento ele é acentuado ou não, e aí vai desenvolvendo a nossa personalidade de acordo com o lugar onde nós convivemos, com as pessoas com as quais convivemos. Então, se a gente tem um temperamento já mais explosivo, porque tem bebê, né? Quem é mãe e tem mais de um filho, repara isso. Um chora mais, outro chora menos, é o temperamento. Esse temperamento ele vai sendo acentuado ou não e vai desenvolvendo a personalidade. Então, a resiliência, alguns sim podem ter mais ou menos. Já tem no seu temperamento uma forma de tentar ver possibilidades para melhorar, para ficar melhor e produzir um bem-estar. Agora, todos nós podemos desenvolver. Então, mesmo quem não nasceu, né, com um temperamento e não desenvolveu um pouquinho essa resiliência, em qualquer fase da vida, pode desenvolver. Eu gostei dessa palavrinha, pode, e da outra, desenvolver. Então, as palavras, pode e desenvolver. Isso vai me fazer pensar que existe uma capacidade, talvez adormecida ou não atuante,
porque eu não tomei consciência de que eu posso dar um passo além, que eu posso me esforçar um pouco mais, porque talvez eu tenha me acomodado ao não consigo, não dá, dói demais, não vou enfrentar. Então eu posso me desenvolver. De que maneira? Como é que eu me desenvolvo? Então, primeiro, a pessoa precisa acreditar que ela pode desenvolver. Porque senão, é o que você falou, não, eu não tenho. Eu não tenho, isso aí é para quem tem e quem não tem. E eu não tenho essa maneira de olhar, essa maneira de lidar com a situação. Como é que pode se desenvolver a resiliência? Como é uma capacidade de darmos respostas adequadas para cada situação, é preciso que eu foque um pouco em mim o potencial. Então, se eu estou passando por uma situação difícil na vida, se eu focalizar nessa situação difícil, o que vai acontecer? Eu vou ficar fragilizada. A situação já me fragiliza, já me deixa para baixo, já me deixa, né, com a minha autoestima mexida. Então, é necessário que eu tenha um olhar assim, isso está acontecendo. Essa situação não é para colocar para debaixo do tapete, não é para fingir que não está acontecendo nada. Eu vou deixar ali, vou olhar com carinho, é meu, é uma situação difícil, eu vou sentir, vou ficar triste, vou chorar, mas não vou permanecer na tristeza, porque aí eu vou sucumbir e vou paralisar e não vou dar uma resposta criativa. Então eu preciso focar e para não sucumbir, eu vou poder focar no potencial que eu tenho. Espera aí, mas o que eu tenho que é bom nesse momento? O que eu tenho que eu posso desenvolver? E aí, quando eu foco nesse potencial e eu busco ajuda, ajuda como? No apoio social de pessoas que gostam de mim, de pessoas que me tratam bem, que me admiram, porque a gente também procura estar ao lado de pessoas, ao lado de pessoas que me deixam para baixo ou ao lado de pessoas que me fazem bem. Essas pessoas me fortalecerão, me ajudarão. Então, eu busco um apoio social e, ao fortalecer-me, buscando a minha potencialidade, eu vou alimentar a minha parte emocional, a minha parte psicológica, para que eu consiga, então, ter forças de aceitar o que está acontecendo comigo, não sucumbir, faz parte de mim, é a realidade, porque a gente tem a tendência de olhar e falar assim, por que está acontecendo comigo? Não é quem não fez essa pergunta. Eu gosto muito quando você usa a expressão força criativa, resposta criativa, dar uma resposta criativa. Isso me traz a mim uma ideia de luz, de olhar para uma dificuldade que é real, está ali um divórcio ou a perda de algo muito querido, muito caro, de alguém muito caro, enfim, uma perda de emprego, qualquer coisa do gênero. Isso é real, esse sofrimento é real. Mas quando você me faz pensar sobre algo criativo, me faz pensar assim, que caminhos eu posso abrir, ainda que pareçam fechados ou inexistentes, que caminhos eu posso abrir para dar vazão a essa dor, a esse sofrimento, a essa ideia de que está tudo perdido. Eu gosto daquela imagem também de um rio que corre com a sua força plena e quem vai te encontrar o rio? Quem vai interferir? Mas se o rio encontra um obstáculo, em vez de ele ficar empurrando, emburrado, como a gente fica, ele dá uma volta, faz um contorno, ele passa por alto, ele segue. Então, eu gosto dessa imagem também, somando ao que você me diz de resposta criativa, o rio faz essa resposta criativa. Não deu aqui, está doído acolá, desse jeito está difícil de eu lidar, vou dar uma volta aqui. Vou te perguntar, para que você nos dê outra vez a oportunidade de entender ainda mais. Isto é fugir do problema? Não, não é fugir do problema. E quando você fala do rio, a água ela tem aquele curso e não vai interferir no curso, né? O curso vai lá. A vida coloca situações para gente em que nós não podemos mudar, nós não podemos interferir. Então vem a pergunta, mas por que está acontecendo? Bom, a gente não tem as respostas. Porque algumas coisas acontecem na nossa vida. Só o simples fato de estarmos vivos, nós estamos correndo riscos. Todo e qualquer risco.
Então, não é realmente uma situação de fugir do problema, mas dando uma resposta criativa, é você chegar para aquela situação, bom, essa situação existe, ela é real. Eu vou ter alternativas, outras, para poder lidar com essa situação. Vou criar alternativas. Sim, eu vou criar alternativas e possibilidades, e isso vai partir de mim, não é do outro. Não é esperar que a situação venha melhor, não é esperar que a situação fique melhor, não é esperar que alguém faça alguma coisa para a situação ficar melhor, né? Eu vou aqui esperar, porque alguma coisa vai acontecer e vai mudar. Eu vou trazer aqui um caso, e aí você aplica, se der, esse conceito, e eu convido você a ficar atento. Essa questão da resiliência, da capacidade de enfrentamento, de nos empoderarmos frente a alguma dificuldade, de sermos criativos, passa por todas as situações da nossa vida, das coisas simples aos grandes problemas. Há um chamado a que nós sejamos adultos, inteligentes, façamos uso da nossa inteligência ou das nossas inteligências para conseguirmos passar adiante. Porque o que acontece é que muita gente, muitos de nós, seremos tentados a ficar no problema, ficar prostrado, ficar no chão, cair no fundo do poço e somente lamentar. E vou dizer uma coisa a você. Quando nós só nos lamentamos, sabe o que acontece? O relógio não para, a vida segue, as pessoas vão cuidar da vida dela e o que mais acontece é que quando nós ficamos nesta situação de prostração, ficamos isolados, solitários e a resposta criativa fica ainda muito mais difícil de chegar. Portanto, cuide em perceber que estas palavras, que esta direção dada se aplica às menores coisas da nossa vida, na nossa existência, no cotidiano, aos grandes problemas na vida. A gente aprende a lidar e aprende, desenvolve essa tal de resiliência que é tão bem colocada em nossas necessidades. Uma mulher diz assim, me escreveu por aí afora também, sou separada há alguns anos, porém não consigo me divorciar. Tenho muito carinho por meu ex-marido, mas também nós não conseguimos reatar. Não vejo perspectiva em qualquer outro relacionamento. O que eu faço? Tem uma mulher presa ao passado? Desconfio ou estou errada? Bom, ela diz aí que já está separada, sim, mas não consegue se divorciar. E ao mesmo tempo, parece que tem uma proximidade com o marido, porque ela diz não conseguimos reatar. Não sei. A gente, ao longo da vida, vai fazendo escolhas. Quando nós nos casamos, não é à toa que escolhemos as pessoas com as quais nos casamos. Ou melhor, a pessoa. A né? pessoa, Ideal que seja a pessoa. Não escolhemos a pessoa com quem nos casamos. Escolhemos a pessoa com quem nos casamos. E eu costumo dizer que nós escolhemos, às vezes, por mais que seja difícil aquela pessoa, nós aprendemos a lidar com ela, nós já sabemos a lidar. Então, é difícil lidar com essa e aquela característica, mas se eu for ver a minha história, são características que eu já sei mais ou menos como administrar. E é claro que quando a gente está casado, nós dividimos, nós compartilhamos, passamos um bom tempo e se divorciar é um dos processos mais dolorosos que tem na vida. Então, inclusive, assim, tem pesquisas com altos índices de acidentes, assim que as pessoas se separam. É um processo muito doloroso e difícil da pessoa poder tomar essa atitude. Então, é bom que ela pense, reflita o que faz com que ela ainda esteja presa a essa pessoa, né? O que faz com que não se separe ainda. Alguém já dizia o seguinte, que um dos casais mais difíceis são aqueles que não conseguem ficar juntos, mas também não conseguem ficar separados. Verdade. Né? É difícil, sabe? Não consegue ficar junto, mas também não consegue ficar separado. Me parece que é esse o caso. E aí você tem que lidar com as situações e elaborar, buscar uma ajuda profissional. O que está acontecendo? Que não está conseguindo ficar junto? Não está conseguindo ficar separado. Quais são as suas questões, quais são as questões do seu marido? Porque o casamento é isso, né? Eu, tu e nós. Então,
Eu com a minha individualidade, o outro com a sua individualidade, com a sua história e o nós. E o grande desafio é nós transitarmos entre o mim, o outro e o nós. E parece que para ela está misturado esse nós, o que é nosso, o que é dela e o que é do outro. Fica muito mais difícil de se separar então. Ou ficar junto de uma maneira construtiva, saudável e agradável. Exatamente. O fato de estarem separados indicam que essas dificuldades do nós, as dificuldades entre nós existem, tanto que conseguiu separá-los. Eu só fico temendo que ela esteja correndo em busca do vento, como diz o sábio Salomão, quando ele diz que muito da vida é correr atrás do vento. E eu temo que às vezes, numa situação como esta e noutras, nós estejamos correndo atrás de uma situação que já se desfez. Quem sabe essa mulher pode estar presa a um homem que sugere uma tal possibilidade, mas que ele também não está muito afim, sabe? Eu fico aqui pensando em hipóteses baseadas em casos reais de homens que sugerem uma tal possibilidade e a mulher fica sonhando com aquele sopro de esperança, mas ele meio que brinca, meio que joga com ela, às vezes já tem uma outra mulher, quem sabe até uma outra família, mas ele fica soprando uma possibilidade. E isso eu temo que seja uma mulher enganada, se permitindo ser enganada, eu temo que as coisas não estejam claras para ele, mas não esteja para ela, eu temo que ela não esteja sabendo fazer a leitura, porque ela tenha no coração a vontade de reatar esse casamento, mas há muitos anos eles estão separados, faltou aqui uma informação ou outra, enfim, mas pense nessa realidade que você tem arrastado ao longo destes últimos anos. Por que você está separada e junto ao mesmo tempo? Está junto porque ele se aproxima ou porque você tem um ideal de reaproximação? Acho que o idealizar da vida tem seu lugar, né? Ideais, alcançar, mas quando a gente fica idealizando a restaurar algo que já está destruído, eu temo que nos percamos nesse caminho, não sei. Sim, e é importante que ela seja autora da história dela, não é? E tome uma escolha, uma atitude, tenha uma escolha, uma atitude, uma decisão. Porque está em cima do muro, não é? E isso Fica adoece. Lá. Sim, isso é adoecedor. É adoecedor porque vai frustrando, vai tendo decepção e as emoções negativas elas vão ficando mais fortes, portanto cada vez mais fragilizada. É hora de enfrentar, é hora de colocar essa situação. Quando escreve, né, essa pergunta e quer ouvir uma resposta, é porque está causando sofrimento, é porque está causando dor. Então é preciso que tome uma atitude. A atitude vai fazer com que provoque dor mais ainda um pouquinho, mas vai passar. Então é importante a gente sentir a dor, acolher, mas para poder seguir em frente mais fortalecida. Então, com certeza, tomando uma decisão, você vai ficar mais forte e vai ter mais bem-estar, mesmo que esteja com medo dessa dor. Luciana, e amados aí, é muito comum, por exemplo, em aeroportos, ver momentos de despedidas. E eu viajo muito e gosto de ficar observando as despedidas. E as lágrimas, e o choro, e o abraço, aquilo dói profundamente. Mas é preciso dizer um adeus, ou um até breve. É preciso se desprender um pouco. E às vezes eu vejo pais deixando seus filhos. Eu mesma já levei minha filha um tempo para ficar fora, 1 ano longe de casa, longe de mim. Foi doído, mas é preciso para que haja crescimento. Então, a capacidade de dizer adeus, de deixar partir, eu acredito que é uma das coisas mais necessárias da vida, na relação de pais e filhos, na relação marido e mulher, na relação com a vida, né? Com deixar coisas para trás e prosseguir. Lembro de Jesus ter encontrado um moço e ter dito, segue-me, e o moço disse, posso antes enterrar o meu pai? E ele disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, já foi, passou, agora você deve vir.
Outro também querendo segui-lo, ele disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno. Eu acho uma palavra tão forte quando Jesus diz assim, que fica olhando para trás não é digno de mim. Mas é outra vez Jesus dizendo assim, olha, é agora, daqui para frente, que passou, passou. Então é para todos nós também refletirmos a respeito da necessidade, como dizíamos agora há pouco, a respeito do poder de aprender, de querer avançar e fazendo com que a resiliência seja desenvolvida em cada um de nós, também consiste em aprender a saber dizer adeus, aprender a dizer adeus. Chega! Ela diz assim, não tenho nenhuma perspectiva em novos relacionamentos, ou seja, é uma mulher que tem e não tem, ou seja, no final das contas não tem nada, porque mais e menos é menos, né? Mais e menos é igual a menos, é negativo. Então, amiga, faz uma reflexão aí, faz uma lista da tua situação, listando o que você tem nesta relação, os ganhos que você tem nessa relação e põe as perdas também, e põe as tuas expectativas, as suas esperanças. Pensa, mas por favor, você que anda agarrado ao passado, agarrado a uma história que já não adianta mais ficar agarrado a ela, essa corda está partindo-se, está por um fio, você vai cair no abismo. Pensa bem, aprende a dizer adeus, aprende a fechar uma porta, aprende a dizer tchau. Vida, eu estou seguindo. E quem quiser viver, que me siga também. Se quiser me ajudar, eu também estou disposto a aceitar. Mas o que importa é viver. Nosso intervalo é rápido para nós voltarmos aqui na nossa conversa bem boa. Sua companhia é muito especial para nós e eu espero que esteja fazendo bem a você. Pense bem. Nós já voltamos no nosso consultório de família. Sua participação é sempre muito bem-vinda na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Deixa lá o seu recado, nós já voltamos. Estamos outra vez juntos aqui no nosso consultório de família e eu tenho uma indicação para fazer a você outra vez. Trata-se da revista Fique Leve, cuidar da saúde física, mental e espiritual. Olha o conteúdo que tem nessa revista. Tem, por exemplo, cuidados com alimentação, exercício físico, os benefícios da luz solar, tem a respeito do descanso que o seu corpo precisa e várias outras instruções para você. Na saúde mental, fala sobre a depressão, a solução, ansiedade, como controlar, lidando com luto. Vamos falar também sobre obesidade e os transtornos alimentares. Vamos falar sobre vícios, como lidar com os vícios e os viciados. Vamos falar sobre prevenção, saúde e salvação e sobre o corpo que nós consideramos, segundo a palavra de Deus, um templo para a morada do Espírito Santo. E aqui está a revista Fique Leve. Entre em contato e pede, ela é todinha de presente para você. Uma revista com muito carinho para chegar em sua casa e fazer diferença em sua vida. O telefone aparece no seu vídeo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Será um prazer enviar para você de presente. Estamos aqui conversando a respeito de questões que nos chegam e essas especialmente eu trago das minhas viagens por aí afora e são pessoas que escrevem um pouquinho da dor que vai no coração ou alguma dúvida e nós aproveitamos vez ou outra aqui no programa. Seja muito bem-vindo, você que confia, que está conosco, que nos escreve também, muito obrigada. Não vamos dizer que dá para responder a todos, é claro que não dá. Mas fazemos um certo esforço para responder aqui, para trazer as questões mais importantes, mais pertinentes. E, enfim, assim nós vamos querendo servir a você e servindo com muito amor. Muito obrigada por sua audiência de sempre. Nós estamos hoje conversando com a doutora Luciana, ela é psicóloga, e a conversa no primeiro bloco foi em torno das questões, ou da questão principal, resiliência. Agora vamos à seguinte questão, tem mais a ver com relação de pais e filhos. Uma mãe diz assim, como conduzir quando um filho culpa seus pais por todos os erros? Tudo o que acontece, meu filho diz, culpa de vocês. A gente já tem a tendência de responsabilizar o outro pelas nossas atitudes. E os filhos já começam a fazer isso desde cedo. Agora depende também da maneira como o pai, como a mãe se posiciona para o seu filho.
Se ele acha, né, e se a mãe acha que realmente ela é responsável, ela é culpada por todas as coisas que acontecem, aí o filho também vai entrar nesse discurso. Porque o outro, Darleide, percebe muito a gente também da maneira como a gente se coloca, né? Como nós nos colocamos. Então, como é que essa mãe, ela se posiciona diante do seu filho? Os pais, eles vão determinar no relacionamento e na educação. Eles não vão influenciar como os filhos serão. Cada um, como nós falávamos até no outro bloco, tem a sua individualidade, tem a sua personalidade. Então, a mãe, ela vai influenciar, sim, vai influenciar muito, mas não vai determinar o que o seu filho vai ser, porque tem o livre-arbítrio, né? Ele vai ter a sua característica. Então, culpar o pai e a mãe por algo que está acontecendo é infantil. Então, eu não sei quantos anos tem esse filho, mas isso é pertinente a uma criança. Agora, um adulto, nós começamos a escolher o caminho que queremos seguir. Eu vou ver a minha história, vou rever, ver o que foi bom, o que foi ruim, o que eu gostei, o que eu não gostei, quais são as características da minha família, de amigos mais próximos, da minha mãe, do meu pai, e o que eu quero para mim. Como é que eu posso transformar a minha vida e dar uma resposta diferente e trilhar caminhos diferentes? Então, essa mãe, ela pode ficar tranquila e sair desse papel de responsável pelo comportamento dos filhos e assumir um papel não hierárquico mais, porque os pais, eles têm um papel na educação dos filhos. Sim. Né? Quais são os papéis? Amar, ensinar e disciplinar. Então, você vai amar seu filho, você vai orientar e vai disciplinar, para que o filho aprenda desde cedo, com as consequências, a responsabilizar-se pelos seus atos. Se os pais se responsabilizam desde cedo pelas atitudes dos filhos, aí sim ele vai se sentir culpado, vai se sentir responsável. Então, o filho chega pequenininho, vou dar um exemplo aqui, chega pequenininho em casa com alguma coisa da escola, né? Pegou lá um lápis, uma borracha, a mãe chega em casa, vê aquele lápis, aquela borracha, de quem é essa borracha? Ah, eu peguei lá, estava assim no chão, estava solto. Ah, tá bom, deixa para lá. Bom, qual é a atitude? Pegar o lápis, a borracha, ir na escola e se responsabilizar. Olha aqui, de quem é? Devolver. Ou então a mãe pega, ah, tá bom, pode deixar que eu vou lá na escola e pego, eu devolvo, né? Eu vou lá e devolvo para você, olha, meu filho pegou sem querer e tal, desculpa. Mas é fazer com que esse filho pegue essa borracha, esse lápis, vá lá na escola, devolva e se responsabilize pelo que fez. E ensine o que seja certo, né, o que é certo e o que é errado, mas se responsabilizando. Um exemplo que me veio agora. Sim, mas pertinente. Mas é importante, então. Agora, se os pais assumem um papel que se responsabilizam porque os filhos são crianças, deixa a toalha molhada, fora do lugar, vai lá, pega e coloca, faz alguma coisa que não é certa. Se os pais não dão oportunidade ao filho de aprender, de assumir suas próprias escolhas, o resultado dos seus feitos, se essa criança, em vez de ela aprender que pegar está errado e ela vai assumir a consequência de ter pego aqueles objetos, indo lá, envergonhado como seja, triste como seja, todo desengonçado lá e devolvendo para o colega ou para a professora, é papel dele para ele aprender. Se a mãe vai ou o pai vai e faz no lugar desse filho, ela está se responsabilizando em lugar dele. Quando ele chegar na fase adulta, ou jovem, enfim, e adulto, o que ele fizer é da responsabilidade da mãe? Sim. Talvez será porque ela passou uma vida inteira desde menininho, ele faz e ela paga, ele faz e ela paga, ou eles pagam, né? A família pagam. Se esse menino tivesse aprendido que ele faz e ele paga, adulto, qual seria a responsabilidade da mãe? Nenhuma, porque ela já teria ensinado e agora ele é adulto. Você está entendendo? Então, pais e mães,
Quando nós assumimos culpas, é porque antes nós nos culpamos. Foi bem isso que eu entendi da sua fala. E agora também, enquanto adulto, mas aí vamos colocar, tá, ele não é criança mais, é um adulto. Então, o que fazer? Eu realmente não ocupei esse papel. Mas ainda há tempo, não é? De rever esse papel, de poder, então, conversar e orientar. Porque eu estava falando que o papel da mãe e do pai, quando são crianças, né, em relação aos filhos, amar, ensinar e disciplinar. Depois que os filhos se tornam adultos, o pai e a mãe não têm mais esse papel de ensinar. O que que fica? Amar. Amar e orientar, e estar junto. Assim como nos relacionamentos de amizade, não é? Uma troca. E é isso que a mãe vai fazer, poder orientar e, sim, se couber, desculpas, por que não? Né? Se couber conversas, o que foi, o que aconteceu, que ele acha que ela é culpada e que ela é responsável. Agora, Luciana, se esse rapaz ou moça, ela não diz a idade, ou esse adolescente, enfim, culpa esses pais, é possível que alguma coisa possa ter marcado a criação, a educação, a relação entre esses pais e esse filho. E aí, quando você me diz de pedir desculpas, é muito adequado, não é? Pode ser que não consiga nomear alguma coisa que fez, talvez tenha sido uma vida, um jeito de se relacionar que traz a esse menino, essa menina, homem ou mulher, algum desconforto em relação a esses pais e ele fica acusando. Como é que a gente faz o enfrentamento de uma acusação? Como? A gente joga às claras. Filho, o que que eu te fiz? Foi isso? Você me perdoa? Seria por aí, né? Esse caminho de transparência. Sim, claro. Uma conversa. O que que você se sente? Né? O que que você acha que eu fiz para que você se sinta assim? E, às vezes, a mãe não tem nem essa consciência, né? Não sabe nem do que ele está falando. Então, é importante conversar, colocar às claras e poderem dar respostas diferentes a partir daí para outros relacionamentos. Porque é isso que a gente faz nos relacionamentos, não é? É dialogando, conversando, se comunicando e buscando caminhos diferentes que sejam mais interessantes. Respostas criativas, adorei. E olha, nossa tendência é culpar os outros mesmo, né? Desde o Éden, lembra? A culpa era da serpente, depois a culpa é da mulher, a culpa é sempre dos outros. Vamos fazer o seguinte? Mão na consciência, juízo. E é o seguinte, enquanto você estiver lançando culpa sobre os outros, o que vai restar de você? Vai continuar coitadinho, vai continuar no erro, vai continuar fazendo o que tem feito por culpa dos outros. Ah, por favor, é hora de crescer, não? É hora de dizer, bom, os outros tiveram culpa e eu me tornei nesta pessoa que me tornei. Mas não hei de permanecer nesse estado porque sou inteligente, já tomei consciência, vou dar passos positivos na minha vida, tomar outras decisões e a principal delas, perdoa. Perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa quem quer que tenha errado com você. Perdoa. Ah, vai dizer que você nunca ofendeu alguém. Vai dizer que você também nunca foi culpado pelo sofrimento ou uma lágrima que seja de alguém. Vai dizer que você é assim todo o santo e toda a santa que nunca causou sofrimento a ninguém? E as suas culpas, quem as levará? Você mesmo ou entregará para outros também? Vai terceirizar sua covardia, como diz uma música do Jefferson Pilar. Bom, é bom para pensar e tomar novas atitudes. Você que culpa e você que se culpa. Agora vamos a uma outra questão. É uma moça que está com pensamentos repetitivos de morte, pensamentos que a incomodam bastante. E ela ainda acrescenta que está depressiva. E chamamos atenção para esta questão. É importante que você saiba o que fazer. Então, essa pergunta eu lanço para a Luciana. O que dizer? No caso de uma mulher depressiva, com pensamentos repetitivos e tem em mente suicídio, morte. Depressão, Darlide, é uma doença, né? É uma doença e tem cura, tem tratamento. Então, é preciso que procure um psiquiatra. O tratamento é em conjunto com psiquiatra, psicólogo, atividade física. São importantes para quem está com depressão. E
a partir desse tratamento, poder desenvolver um olhar mais positivo sobre a vida em relação a si mesmo. Porque a depressão deixa as emoções negativas muito à flor da pele. E essas emoções negativas só fazem com que a pessoa veja situações muito difíceis na vida. Às vezes a situação é difícil, é complicada, mas por conta da depressão, aumenta em maior grau. Então, é muito importante que procure um tratamento. E esses pensamentos de morte, é preciso que tome uma medicação. Então, não fica sem tratamento, não fica sem buscar uma ajuda profissional. E o sofrimento, ele faz com que a pessoa não tenha objetivo na vida, não veja sentido na vida, e aí sim vem esses pensamentos. Então, na realidade, a pessoa quer viver e quer acabar com o sofrimento. O sofrimento é tão grande, que a gente parece que não vai dar conta. E se não vai dar conta, se não consegue, um jeito mais fácil de acabar é acabando com a própria vida. É essa ideia que essa pessoa com esta enfermidade, neste momento, tem. Sim, é essa a ideia. E o sentido de vida, né, e produzir bem-estar para si mesmo é uma forma de funcionar no mundo. Então, às vezes, a pessoa já tem um temperamento mais depressivo e, às vezes, acontecem situações diante da vida, na vida, que fazem com que a pessoa entre em depressão. Então, ou tem um temperamento mais melancólico, ou por alguma situação já desenvolve uma depressão. Eu não sei qual é o caso, o que aconteceu, mas independente do que seja, a pessoa está em sofrimento, está com dor. E existem muitas formas, que potencial, como é que essa pessoa pode olhar para o lado bom da vida. Tudo que a gente está falando aqui sobre resiliência, aceitação, superar as dificuldades, nós conseguimos quando temos um olhar para o nosso potencial. A depressão não permite que você consiga, por você mesmo, ter esse olhar, desenvolver esse olhar, porque é uma doença. Atinge as questões, né, do nosso cérebro e deixa toda a serotonina, todos os hormônios do bem-estar, eles ficam diminuídos. Então, dificulta esse processo. Precisa de uma ajuda para conseguir lidar com essa depressão, sair dessa depressão e poder ver na vida motivos que fazem ainda com que consiga produzir um bem-estar. É tão comum encontrar, pelo menos chegam aqui para nós muitos pedidos de ajuda referente a pessoas que não querem buscar ajuda, não querem tratamento, não aceitam fazer o tratamento, não aceitam que estão doentes, não aceitam que é necessário tomar medicação e fazer o tratamento junto. Psicoterápico. E aqui fica um apelo nosso também, que se escreveu contando a nós essa situação, já é um grande ganho. Já parece ser alguém querendo ouvir uma resposta que indique um caminho de solução. Então, aproveitando este caso e aplicando à sua vida e os seus queridos, enfim, amigos que talvez tenham dificuldade e resistam a buscar ajuda, não desista, não saia de perto. Não se canse de motivar, de levar, Eu mesma já me vi em situação de ligar para o médico e marcar consulta e vir na pessoa e dizer assim, a consulta é tal dia, tal hora, eu vou com você. Porque é o caso de tomar a frente, já que estamos falando de uma pessoa doente e com dificuldade de tomar suas próprias atitudes e por si mesmo usar da resiliência para seguir adiante. Sim, porque senão, Darleide, a pessoa fica pensando, fica cada vez pior, não conseguindo sair daquela situação, como se ela fosse uma fracassada e não consegue sair, mas é porque não consegue mesmo sair sozinha da depressão. Isso é bom que fique bem marcado, que a gente sinalize, porque senão as pessoas falam, não quer. Está assim porque quer, está assim porque não tem força de vontade, porque não consegue sozinha ter pensamentos positivos. É muito difícil.
A mente está adoecida, Sim, fragilizada. E essa capacidade de resiliência, portanto, está fragilizada. Mas com tratamento, essa capacidade é acionada. E aí sim, é claro que a medicação não vai funcionar sozinha. A pessoa vai ter que fazer um movimento, ela vai ter que querer. E como você disse, ao buscar ajuda, ela já estará dando o primeiro passo para melhorar e aceitar. Porque a resiliência tem a ver com aceitação. A gente não pode fingir que as coisas não estão acontecendo e que os pensamentos positivos, eles vêm assim do nada. Ah, eu quero ter pensamentos positivos e eles virão. Nós procuramos e desenvolvemos através de querer e fazer uma escolha para ter e produzir o nosso bem-estar. Eu quero frisar isso. Nós é que produzimos o nosso bem-estar. Não é a pessoa que está do nosso lado. Não é o nosso marido, não são os nossos filhos, os nossos amigos. Eles colaboram, eles contribuem, mas nós precisamos fazer o nosso movimento com ajuda. Movimento é vida, né? Sim. Então, psiquiatra, procurar um psiquiatra. Que coisa! Nós já avançamos em tanto nessa vida, mas continuamos ainda achando que ir a um psiquiatra significa estou louco. E vão dizer o que de mim? E se tem um problema cardíaco? Vai ficar guardando o problema cardíaco? Vai morrer. Se nós ficamos guardando sofrimentos emocionais e mentais, o que nós queremos? Que um dia o céu amanheça diferente, azul e o sol brilhando só porque virou a estação? Não acontece aqui dentro da gente. Aqui dentro da gente tem coisas mais misteriosas do que nós podemos imaginar. Então é preciso desvendar alguns desses segredos. E nós muitas vezes não vamos conseguir fazer sozinho. Especialmente se temos traumas, se temos medos, se temos alguma coisa aqui dentro da gente que nem mesmo sabemos nomear. Então por que essa vergonha de procurar um psiquiatra? Por que essa resistência de ir ao médico? Fazer terapia. Darleide, não tenho problemas dessa ordem. Sim, mas e essa vida, na prática, mostra outra coisa. Você está ansioso, nervoso, irritado, chateado, ou quieto demais, ou querendo sumir, desaparecer. Não significa que você esteja com algo muito profundo, pode ser algo mais simples de ser resolvido, mas precisa ir e perguntar a quem estudou, a quem trabalha com pesquisa, com entendimento para dizer a você, este é o caminho mais adequado para que você percorra e isso vai fazer a você um benefício tão grande, à sua família. Então, eu vou usar uma palavra que nós não gostamos de usá-la porque ela é muito dura, mas é o caso de se aplicar, é a palavra. Não sejamos ignorantes. Por vezes nós somos muito ignorantes no sentido de não saber. Outras vezes é de rejeição. Rejeitamos viver. Então, cuida disso para que você viva melhor e seja feliz. Você pode, Deus te fez para alcançar felicidade, alegria. Não uma felicidade barata, uma felicidade que nunca tem lágrimas pelo caminho, que está sempre tudo colorido e está tudo lindo, maravilhoso. Isso é coisa de gente boba. Gente boba que vive assim, é bobão, não entende da vida, não chora com quem chora, não sente com quem está sentindo dor. Não, mas é feliz porque tem esperança, tem confiança e tem um jeito diferente de olhar para a vida e não se deixa vencer por ela. Entende? E, Darleide, nessa busca, a pessoa aprende a lidar com as suas emoções. Porque a depressão tem muito a ver também com guardar sentimentos, guardar emoções. E se não a pessoa não expressa, não comunica, vai guardando, e o que a gente guarda, estraga. Tudo que a gente guarda, estraga, apodrece. Quando nós guardamos também as nossas emoções negativas, elas vão ficando dentro, vão sendo guardadas e vão estragando, virando depressão, se tornando depressão. Lidar com essas emoções e saber expressá-las adequadamente vai fazer com que esses pensamentos positivos venham e sejam desenvolvidos mais facilmente. É isso. Tem uma mãezinha aqui, outra mãe, deixa-me ver. Não, vou trazer a questão aqui de um casal. A moça está muito triste porque ela diz que nas discussões, nas desavenças que poderiam ser até normais entre eles, há uma queixa
de ele nunca pedir desculpas. Ele nunca se desculpa, ele nunca reconhece que erra. Ela sempre dá o primeiro passo em direção e aí as coisas voltam ao normal e fica tudo bem e ele não toca no assunto do que foi antes motivo da desavença entre eles. Então ela está ficando meio cansada de só eu, puxa vida. Na visão dele, provavelmente não pede desculpas porque ele não erra, não é? Então, se ele não erra, não tem por que pedir desculpas. Desculpas a gente pede quando reconhece que erra. Se não erra, e aí como lidar com uma pessoa que não erra? Como lidar com uma pessoa que acha que não faz nada errado? Realmente cansa, fica sobrecarregado. Principalmente se a pessoa assume o papel de que está errando sempre. Aí fica o que só erra e aquele que não erra e fica cristalizado essa posição. Então, em algum momento, formou-se essa configuração entre o casal do que não erra e aquele só que erra. E aí essa configuração ficou paralisada. Agora, essa forma de funcionamento vai dar certo até quando um dos dois cansar. E é o que está acontecendo. Ela está cansando. Está cansando. Se está cansando, então comece a não se responsabilizar por aquilo que não é seu. Responsabilize-se por aquilo que é dela. Então, comece a refletir. Por que pedir desculpas algumas vezes por algo que provavelmente, pelo que eu entendi, não fez? Mas para poder aproximar na relação, eu vou pedir desculpas para ficar tudo bem, porque senão não vai tocar no assunto. E a mulher tem uma necessidade maior do que o homem, na maioria das vezes, de que fique bem, de que o relacionamento fique bem. E para ficar bem, vamos lá, já que ele não fala, eu falo pedindo desculpas mesmo sem ter cometido algum deslize que eu não tenha consciência. Ou mesmo que ela não peça desculpas, me parece que se mesmo ela não pedindo desculpas, desculpa pelo que houve, mas ela se reaproxima. Então ele entende como ela reconhecendo que era como ele havia dito e que as coisas vão continuar assim. Exatamente, e aí este padrão precisa ser mudado. Então, deixar que o outro também tenha um movimento, porque o relacionamento é dos dois, é uma via de mão dupla. Não dá para uma pessoa só fazer o movimento, que me parece que é o que ela estava fazendo. Sempre o movimento de estar junto, de querer melhorar, de querer que as coisas fiquem bem. Os dois precisam querer. E aí ela passa por cima dos próprios sentimentos. Ela engole seco e ela se submete a uma situação que torna-se, inclusive, humilhante, porque ela diz, gente, eu não sou reconhecida e etc. Isso é com ela ou é com ele, é de pais com filhos, mas estamos aproveitando esta situação para chamar a atenção de quem nunca erra e o outro que sempre se submete, e isso vai trazendo prejuízos para essa relação, e então a ideia tem que dar uma virada nesse padrão. Para isso vai precisar coragem, Luciana? Sim, coragem por quê? Coragem porque você vai correr riscos nesse relacionamento. Quer que fique bem? Para a gente poder querer que fique bem, é entender que eu não tenho esse poder, eu não tenho esse controle de que as coisas fiquem bem no relacionamento. Eu preciso do outro. Isso aí tem que ficar claro. Se só eu fizer o movimento, eu vou cansar. Não dá para... Eu posso produzir, sim, o meu bem-estar. Agora, eu posso produzir o bem-estar da relação e o outro também tem que ter a parte dele para produzir esse bem-estar na relação. Se ele não produz, então não tem como. Ela vai produzir o bem-estar ela mesma, tentar então o quê? Dar respostas adequadas para essa situação e fazer com que ele faça o movimento. E se ele não fizer, ela não vai fazer por ele. Você está me fazendo pensar sobre o que você disse inicialmente a respeito de respostas criativas. Se você mantiver esse mesmo padrão, as respostas serão as mesmas. Ele vai continuar esperando que você dê o primeiro passo. O que você pode fazer diferente? E se você avisar para ele, da próxima vez, após um confronto, você não me espere indo ao seu encontro, porque desta vez eu vou esperar você. Dê a ele a oportunidade de fazer o movimento, quem sabe ele não faça, porque você o acostumou assim. É para se pensar.
Respostas prontas não existem. A gente precisa cavar profundo para que nós possamos encontrar respostas que, inclusive, sejam as respostas mais adequadas à nossa existência. Luciana Mescoli, muito obrigada. Sua participação sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Leve o nosso abraço para o Rio de Janeiro. E a você, muito obrigada pelo carinho. Semana que vem tem mais. Um beijo e até lá.